A minha história com a literatura começa com uma novela que passava, chamava-se O Feijão e o Sonho. Eu era um moleque, eu não me lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas eu acredito que isso deve ser na década de 70, começo da década de 70, e todas as pessoas, quando perguntavam para mim o que eu queria ser na vida, eu dizia que eu queria ser escritor. E a minha mãe chorava de infelicidade, porque essa novela mostrava exatamente a dificuldade de um escritor de ganhar o seu feijão. Então, primeiro eu fui procurar o feijão. Então eu busquei trabalhar e deixar o sonho um pouco de lado. Não, em momento algum eu tinha dúvida em relação a isso, a que eu queria ser escritor. E eu fui publicar o meu primeiro livro, inclusive, muito tarde do ponto de vista do que se faz hoje. Meu primeiro livro eu publiquei, eu tinha 37 anos, então eu devo ter escrito ele entre 35 e 36 anos. Mas esse livro já existia para mim desde sempre. Como o segundo também existia desde sempre, o terceiro, ou seja, na verdade eu estou apenas retomando um caminho que eu já tinha descrito para mim. Eu acho que nós estamos vivendo um período magnífico na nossa literatura contemporânea. Só o fato de estar havendo um número imenso de pessoas escrevendo, publicando, discutindo, trocando ideias, isso, para mim, é o essencial. O que vai acontecer a partir disso aí não me interessa realmente. Eu acho que não interessa para ninguém neste momento. Se há alguma coisa que caracteriza essa literatura contemporânea, é a urbanidade. E nós nunca tivemos uma literatura que fosse tão preponderantemente urbana. E por ser urbana, exatamente por ser urbana, as várias linhagens da urbanidade, elas são discutidas hoje. Então eu acho que o que caracteriza a nossa literatura, além da urbanidade, ela não tem uma característica própria, ela não tem um caminho só, ela ser exatamente a diversidade que caracteriza, e é exatamente o bacana da nossa época, é a diversidade. Tanto a prosa quanto a poesia estão vivendo momentos bastante curiosos. Evidentemente que, na minha opinião, são caminhos muito diferentes. Porque eu tenho para mim que a prosa dialoga com a história e a poesia dialoga com a filosofia. E como a gente vive um período de a filosofia muito... a metafísica, de certa maneira, foi colocada para escanteio, e hoje a história é uma coisa onde que as coisas estão muito mais preocupadas com os rumos, digamos assim, históricos do homem e não filosóficos, talvez a poesia esteja sendo prejudicada um pouco nisso. Eu acho que a questão da linguagem na literatura, ela começa com um paradoxo, porque nós temos dois caminhos. Existe o caminho dos escritores que contam história e o caminho dos escritores que escrevem história. E tanto um quanto o outro são importantes, e tanto um quanto o outro deram grandes escritores. E tanto um quanto o outro são possíveis de serem melhorados ou de serem... Porque, na verdade, a literatura é a tradição. E a renovação da literatura se dá no diálogo entre a renovação e a tradição. Então, quando a gente pensa que um dos grandes romances de vanguarda da história da literatura mundial é um livro escrito no século XVIII, chamado Tristram Shandy, de Laurence Sterne, que poucas coisas foram feitas que tiveram mais radicais em termos de linguagem, ou quando você pensa que um romance escrito no século I da nossa era, chamado Satiricon, do Petrônio, tem todas, tematicamente, ela não fica nada a dever ao que se produz hoje em termos ela discute a questão do sexo, do homossexualismo, da marginalidade, com uma apropriação tão interessante que eu acho que esse diálogo entre essa tradição que pode ser até vanguardista, e com a nossa época, que daí que nascem as coisas. 5 pacotes de fraldas descartáveis, 1 lata de leite ninho. Assustado, o braço enforcado pela turquesa educada, ouviu o sussurro entre dentes. Vem comigo, e nem um pio. Se fizer escândalo, te arrebento. O chefe, otário, um tempão de olho em você, comentou, espalmando de passagem os monitores das câmaras espalhados pelo hipermercado.
a caminho da pequena sala onde, de cueca, o cimento gelado explicou, pelo amor de Deus, que a mulher aguardava em casa, recém-parida, um menino, tinha nome ainda não, mas dependesse dele ia chamar Tiago. Desempregado, correu atrás de empréstimo, mas hoje em dia, só agiotagem. Atinou ir ali, umas fraldas descartáveis no carrinho do supermercado, uma lata de leite ninho, expor ao público a situação. Alguém, quem sabe, se disporia a pagar coisa pouca. O dinheiro voltaria nota sobre nota assim que arrumasse colocação. Isto é, em breve, mas azar, não tinha coragem. Nunca isso na vida. Mendigar, santo Deus. Um momento difícil, sim, muito difícil. O chefe da segurança, sentado numa cadeira giratória, falou para o negro agigantado, espadaúdo, impecável dentro do terno preto. Tira o meu chapéu, esse é dos bons, e discou o número da polícia. O negro franzino, ossudo, camisa de malha branca, surrada, calça jeans imundo, tênis de solado gasto, fora de si, gritou que não era bandido. Impulsionou-se contra a porta, contido por um murro na cabeça, não havia comido ainda nada naquela terça-feira.